Aqui na BS-16, a 100 metros estão fazendo a obra, né? E bem aqui na frente, tô desmanchando um morro, ó. A trabalhada pesada aqui em cima. As máquinas, hein? Aí. Eita, menino, movimento aquele na BS-16. Aí. Aqui no morro, os cabos desmanchando aí, ó. E a mata tá secando rápido, hein? Tá rápido demais, mano. Tá tão bonito, tão verdinho, né? E agora a tristeza de jeito de mostrar essa natureza secando. E daqui pra frente é rápido, vem? Porque já tá mês de junho. Chegamos nem julho ainda. Esse cara tá desmanchando o morro ali. As máquinas pesadas. Vamos mostrar aqui pra vocês, viu? Aqui na frente. Não deixe de acompanhar nosso canal, fortalecer.